Então, agora eu vou dar início ao nosso queridíssimo AtlasCast. E hoje, né, a gente vai fazer um podcast um pouco diferente, que é o nosso podcast, né, super espacial, que a gente fala sobre tecnologia, fala sobre cultura geek, a gente fala muito sobre a cultura da empresa bastante também. Então, a gente está fazendo formatos diferentes com pessoas de fora dos outros episódios que a gente teve. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Então, eu vou dar aqui uma introdução que ele mesmo mandou para a gente, para ver se vocês, né, conhecem essa figura. Ele tem mais de 35 anos de experiência profissional como analista de sistemas, gerente de projetos e Scrum Master. Leciona há mais de 25 anos no ensino superior, sendo professor de todos os cursos da Faculdade Senac Pelotas. Mestre em Educação e Tecnologia, é roqueiro e baixista aposentado. E agora, para introduzir a temática, né, do nosso podcast, ele prefere internet das coisas do que as coisas que vê na internet. Então, é um prazer receber no AtlasCast de hoje o professor Vladimir. Muito obrigada por topar essa conversa com a gente. Queria que o senhor se apresentasse primeiramente, né, para o pessoal lá de casa que está te vendo e para o pessoal aqui que já te conhece. Boa noite, eu que agradeço o convite, tá? É uma honra estar aqui. E, bom, para o pessoal que me conhece aqui da faculdade, né, vai ter que me ouvir de novo, né? Mas eu costumo dizer que eu tenho 55 anos, mas com um corpinho de 54, como vocês podem ver, faz uma diferença danada. Leciono aqui na faculdade, já faz 11 anos que eu estou lecionando aqui, né? E tenho uma carreira na área de TI, né? Trabalhei em várias empresas daqui de Pelotas, empresas que na área de desenvolvimento de software, né? Trabalhei na CTMR, trabalhei na Data Control, vou até falar uma história depois sobre essa empresa bacana. Fui colega de alguns aqui, né? Que estou olhando, alguns aqui foram meus colegas de trabalho em empresas, trabalhei com o Zogby ali na AG2, por isso que ele está rindo. Então, e depois dessa experiência que eu tive aí na área de desenvolvimento de software, também análise de sistemas e gerenciamento de projetos, eu acabei recebendo o convite para lecionar aqui no Senac, aceitei com muito gosto e estou aqui até hoje. Show de bola. Eu achei muito legal essa proposta de tema também, porque eu também estou fazendo um MBA aqui no Senac e uma das disciplinas que a gente teve era sobre IoT e Internet das Coisas. E eu vou ser sincero, eu estou fazendo, né, um MBA em marketing digital, não tem nada a ver com tecnologia. Eu fiquei boiando em basicamente toda a disciplina, então eu já vim cheia de dúvidas, né? Mas antes de a gente entrar realmente no tema, eu sempre faço essa pergunta quando eu entrevisto pessoas da tecnologia, que é, quando que tu percebeu na tua vida que tu queria seguir pelo caminho da tecnologia? Quando que deu, assim, o insight de, é isso aqui que eu quero para minha vida, é esse caminho que eu quero seguir? Tá. Gostei da tua pergunta, tá? Eu acho que tem que estar uma pessoa aqui também. Mas a questão da tecnologia, bom, disse eu tenho 55 anos, então tu já imagina quando é que foi isso. Mas eu comprava revistas, uma vez vi uma revista sobre eletrônica numa banca. Comprei aquela revista, né? O pai estava junto comigo, me deu a revistinha, pedi lá, me dá essa revista aqui, e aí levei para casa e eu fiquei maravilhado com aquilo. Tinha um projeto que ensinava a tu ligar um LED com uma pilha de 1,5 volts e mais um capacitor e fazia o LED piscar. Cara, que coisa de louco aquilo ali, né? E aí fui correndo numa loja de eletrônica que tinha na cidade, comprei os componentes e consegui fazer aquilo funcionar. Aquilo me enlouqueceu, aquilo foi o primeiro contato que eu tive com tecnologia. Caramba, é isso que eu quero. E mais adiante, né, conversando com um tio, que era engenheiro eletrônico em Porto Alegre, e era um cara que eu admirava muito, né, admiro muito, e um profissional excelente, e era o cara que eu me inspirava, cara, eu queria ser igual a ele, e eu descobri que ele trabalhava com eletrônica, e era aquilo que eu tinha visto, e ele começou a me explicar sobre o funcionamento, né, como é que era. Então, nesse momento, né, que eu entendi a profissão do meu tio, que eu tive esse contato com a eletrônica e um incentivo do meu pai. Meu pai me trazia para Pelotas para eu comprar componentes eletrônicos. Eu morava no interior, ali na Santa Vitória, Chuí, e tinha que vir para cá. Então, o pai, não, vou a Pelotas, eu te levo, né? E aí me deixava nas lojas e me pegava depois, eu era pequeno, e ficava comprando os componentes, né, de eletrônica. Naquele momento, eu vi, cara, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero essa área de tecnologia. Se encantou, então, realmente. Com certeza. Bom, aí veio o convite, né, para a docência, e tu já está há uns bons anos aqui.
E como é que tu trabalha essa questão até para tu te motivar como professor, vendo, sei lá, essas 1000 mudanças que a gente tem o tempo inteiro nessa área, e também para transparecer essa motivação para todos os alunos que tu tem aqui, né? Aqui no Senac são muitas pessoas. Então, como que tu trabalha essa questão de motivação também no teu dia a dia na docência e também para os teus alunos? Tá. Bom, para entender isso aí, eu só explicar rapidinho, então, dar um passinho atrás, né? Eu comecei na docência, foi por um convite, né, de uma colega de faculdade. Ela trabalhava em uma empresa, acho que a maioria talvez não conheça, chamava Data Control. Era um cursinho de informática na época. Talvez os avós de vocês, os pais de vocês aqui tenham estudado lá. E aí ela disse, eu geralmente tirava dúvidas do colega em sala de aula, e ela disse, tu explica direitinho, tu poderia ir para essa empresa, porque eles estão com um problema lá e estão precisando de professor. E eu, precisando de grana, claro, vou lá ver qual é que é. Quando cheguei na Data Control, eles estavam recebendo um processo dos alunos por propaganda enganosa. Eles se matricularam e na propaganda dizia que eles iam ter aula de computação gráfica. Chegavam lá, a aula era de banco de dados. E aí o cara disse, o cargo é teu, mas tu tem que convencer os caras a ficarem matriculados e assistir banco de dados ao invés de computação gráfica. Foi um esforço Primeiro bárbaro. desafio. Foi o primeiro desafio. Né? E aí eu curti aquilo ali, foi bem desafiador, porque tinham pessoas de idades diferentes, de regiões diferentes, né? Eu lembro do Dr. Galvão, ele era um senhorzinho, ele era chefe do INSS aqui na época, uma pessoa muito querida, assim como tinha ele, tinha pessoas que eu conhecia até quando eu buscava coisas no Paraguai, pessoas de vida bem mais simples, Sim. né? Na mesma turma, era uma coisa muito heterogênea. E foi um desafio grande, mas eu consegui, né, fazer com que a turma curtisse e hoje eles entendem que o banco de dados é muito melhor do que computação gráfica. Então, naquele momento, eu vi que eu tinha que fazer algo diferente, né, para motivar as pessoas a curtirem aquilo. E é o que eu tento trazer para a sala de aula. Mas não é fácil, eu não consigo fazer um show em toda aula. Mas alguma aula que outra, eu tento trazer algo diferente. Diferencial. Com certeza, tento contextualizar, por eu ter uma experiência de anos no mercado de trabalho, eu acabo trazendo coisas do dia a dia, que eu passei, que eu passo. Gente, isso aqui eu estou mostrando assim, mas quando vocês forem lá na empresa, vai ser um pouquinho diferente, né? Eu conto sempre uma história engraçada de algum colega, ou que aconteceu comigo, quando eu apaguei um banco de dados de uma empresa e tal. Então, eles vão sempre lembrando disso, né? Sim, e isso vivências, é bacana, né? vivências, Que faz toda a diferença. Eu acho que isso estimula um pouco, porque o pessoal vai vendo, né, que estou mostrando as minhas vivências para ele, para ele trocando, eu acho que isso é bacana. Show. Bom, então falando mais, né, de internet das coisas, de IoT, as perguntas realmente são muito minhas, assim, porque é inevitável a gente pensar que a gente está o tempo inteiro conectado, né? E aí, também com a disciplina que eu tive, a gente fica assim, internet das coisas, Alexa, smartwatch, é isso, as pessoas nos obrigando a gente ficar cada vez mais conectado e dependente desse tipo de máquina, né? Mas eu entendi, depois que a gente terminou a disciplina, que isso vai muito além, né? Que a IoT vai muito além de tu mandar a Alexa fazer a tua lista de compras dentro de casa. Então, pensando, né, nessa perspectiva, nessa forma, qual tu diria que poderia, sei lá, ser o conceito mais tranquilo para as pessoas entenderem realmente o que é a internet das coisas? Ótimo, excelente pergunta. Tanto que tu viu ali que na minha apresentação eu digo que eu prefiro a internet das coisas do que as coisas que eu vejo da na internet, né? exatamente. Então, o conceito, ele é bem simples. Internet das coisas são equipamentos que não são computadores. Não são computadores convencionais. Então, por exemplo, um prédio, um veículo, um eletrodoméstico, equipamentos, dispositivos eletrônicos e sensores que se comunicam entre si através da internet. Então, a internet das coisas. E aí, eu abro um parêntese aqui, nem só a internet convencional. Sim. Tem outros tipos de rede para que esses dispositivos se conectem. Então, eu tenho uma disciplina aqui de internet das coisas. Né? A minha disciplina não foi contigo. Eu te convido qualquer dia para assistir uma aula. Sim, aqui. vou ter que vir. E
nessa disciplina, daqui a umas 3 semanas, a gente vai entrar eles até já viram a questão de teoria, conceito, mas a gente vai entrar em prática de LoRaWAN, é um outro tipo de rede. Então, os dispositivos se conectando numa frequência diferente e não na internet convencional, Sim. como se fosse a internet deles. Então, a internet das coisas é isso, dispositivos interconectados, dispositivos esses que não são computadores, e não necessariamente na rede tradicional de internet, uma rede entre eles. Entendi. Já fez bem mais sentido agora na minha cabeça. Bom, a gente também, né, tem que pensar que existe uma infinidade de coisinhas que se comunicam, né? E aplicações também do IoT no dia a dia, no próprio ambiente de trabalho também, né? Falando de tecnologia mais especificamente. Então, quais seriam essas aplicações hoje, né, em 2023, que tu diria que são as mais interessantes, assim, que são as coisas mais legais a gente conhecer sobre? Tá. Tu tem a tua cola digital aqui. Com certeza. Eu tenho o meu lado analógico também, né? Meu lado velho aqui, eu trouxe uma cola analógica no papel para não esquecer, né? Eu não quero esquecer nada. Então, vamos lá. Quais são os dispositivos, né? O que a gente tem mais interessante hoje no contexto atual? Monitoramento de saúde. Isso já existe, né? Esse aí foi um grande tópico na minha disciplina. Monitoramento de saúde. Eu fiquei pensando, tomara que ele fale sobre isso. Então, para começar, vocês têm esses smartband, né? Smartwatch, tem esses dispositivos, né? Tô vendo aqui vários com esses reloginhos aí espertos, né? Então, já é um dispositivo de IoT que está fazendo monitoramento de saúde, né? Então, monitora batimento cardíaco, né? Vê a frequência, talvez até, quem sabe, pressão arterial, coisa desse tipo. Também nessa área de monitoramento de saúde, a gente pode entrar na questão da telemedicina. Telemedicina não só a questão de fazer uma consulta à distância, mas a possibilidade de tu ter um dispositivo, né, e o teu médico tem acesso às informações desse dispositivo. Então, alguns talvez já tenham ouvido falar que tem um exame que a pessoa faz que é um mapa para medir batimento cardíaco e pressão arterial durante 24 horas. Isso. Tá? Então, já tem equipamentos desses que eles fazem essa medição toda e tu não precisa esperar para depois marcar a consulta com o teu médico. Ele já está, através de um aplicativo, tendo acesso a tudo o que está acontecendo contigo. Tá? Então, esse tipo de uso é bem interessante. Isso é a realidade hoje. Então, o médico tem acesso, consegue monitorar. Tem também medicações como insulina, que são injetadas automaticamente, e o médico pode regular isso à distância. Tá? Então, a gente já tem esse tipo de uso e eu acho bem interessante. Gerenciamento de tráfego. Estava vendo, é uma coisa que eu espero muito que venha para Pelotas, né? Gerenciamento inteligente. A gente tem, por enquanto, em São Paulo, acho que são 16 semáforos que são controlados de forma inteligente. Sim. Mas é um uso. Não há necessidade de alguém de fora gerenciar esse trânsito ali. Os dispositivos entre si conversam, né? Monitora que tem um fluxo grande de veículos. Eu vou acelerar aqui, tu se retém mais carro ali entre eles. Né? Isso é interessante. Outro uso é iluminação pública inteligente. A gente já conhece, né, dispositivo que a partir de tal hora ou então ao escurecer, né, acende a luz. A luz do meu vizinho é exatamente assim. Começa a escurecer, acende a luz. E acende a luz. Mas dá para colocar mais inteligência. Ah, com certeza. Dá para fazer com que acenda somente se tiver pessoas se aproximando. Sim. Né, para não consumir energia. A gente pode trabalhar em cima disso. Mas algum tópico aqui que eu não esqueça. Questão de frota conectada, sensor de solo e clima para fazendas, né, para a questão da produção agrícola, logística. Poucos dias eu recebi de um ex-aluno, ele trabalha num supermercado aqui da cidade, ele mostrando o equipamento. O que é isso, professor? Estava lá no estoque, explicando para ele que aqui é um dispositivo que se coloca nas cargas, que os caminhões transportam, e aquele dispositivo ele fica transmitindo em tempo real temperatura, a umidade, a localização, a data e a hora daquela mercadoria, para que o próprio vendedor e quem vai receber aqui saiba
se durante o trajeto ela foi Sim, sofreu mantida. algum problema, né? Tem um produto ali que é perecível, o leite, e ficou uma temperatura muito alta, ele tem que Sim. monitorar e saber. Tem uma questão de caminhões também, né? Da direção também, de quando. Até de monitorar se o motorista tá com sono, alguma coisa assim. Eu lembro que a gente comentou algo do tipo também, que é uma coisa super interessante. Essa parte de frotas parece que eles estão bem avançados nesse aspecto. Super né? avançado. Essa parte de frota é bem interessante. Esses caminhões, além dessa questão de detectar se o motorista está cansado, também a frota inteligente, a questão de conexão de um caminhão com outro, sem que o motorista do caminhão que está emitindo a mensagem, ele nem precisa saber. Mas o caminhão dele está avisando um outro caminhão que o trânsito ali está ruim e o caminhoneiro do outro recebe, cara, eu vou por outro caminho porque o trânsito está ruim, o caminhão da frente avisou. Imagina. Independente da pessoa que está dirigindo, né? Isso que é muito legal. Exato. A questão de automação residencial, né? Isso a gente tem hoje... acho que não tem quem não tenha visto algo, né? Ou não tem uma lampadinha em casa que diga Alexa, liga a luz da sala, Alexa, desliga a luz da sala, né? Então, dispositivos além de lâmpada, né? Dá para... Tem secadora, lavadora de roupa, fogão, né? E qualquer dispositivo eletrônico daria para entrar nesse mundo aí. E até mesmo a sala de aula, tá? Já tem algumas escolas, quem sabe a gente também entre nessa, vou dar uma dica pro coordenador, pro Ângelo, né? Olha, chegando ali, ó. Então, a questão da frequência automática, o aluno chega para um reconhecimento facial, algum reconhecimento biométrico, não precisa fazer chamada, né? Verificou que ele estava ali. Questão também de climatização, vai ajustar o ar conforme a quantidade de pessoas que tem na sala. Sim. Né? Vai ficar mais difícil de matar a aula, tá, gente? Só para vocês ficarem sabendo. Vai ficar mais difícil. Às vezes eles aplicam, mas eu estava na aula. Vamos chamar as câmeras, então. E também algo que eu acho muito interessante, eu vi isso num vídeo sobre um metrô, e dá para usar em sala de aula, que é a questão de dispositivo inteligente para ajudar alguma pessoa que tenha necessidade especial. Então, eu tenho um aluno com baixa visão, e ele está circulando pela faculdade. Se eu der um aplicativo para ele desenvolvido por nós e colocar dispositivos eletrônicos nos corredores, nas salas, esses dispositivos percebem que o aluno com o seu smartphone está ali, né? E envia uma mensagem para ele direto. Então ele recebe a mensagem: olha, você está no corredor tal, né? E ele poderá conversar: eu quero ir até o banheiro. Siga tantos passos, dobre à direita. Você está na esquina, agora vire para a direita. Ande mais tantos passos. Você chegou até o banheiro. Você está na sala 208. Eu ia comentar isso em questão de acessibilidade. É um universo gigantesco, né? Pra gente fazer o mundo mais acessível para as pessoas que têm esse tipo de dificuldade, né? Então, realmente, só a baixa visão, tantas outras coisas que a gente poderia fazer, né? Que a internet das coisas poderia trazer para esse pessoal mesmo. É um uso maravilhoso dessa. É caro, mas, né? A gente pode tentar deixar mais acessível também. Verdade. Bom, pensando também, assim, nos avanços, né? Para a pessoa comum, eu, nesse caso, no meio de todos vocês, a pessoa comum, às vezes a gente se assusta. É avanço o tempo inteiro, e aí a gente começa, quem anda muito na internet, não cuidando da internet das coisas e muito na internet, começa a ler muita teoria da conspiração, as máquinas vão tomar conta do mundo, o ChatGPT, meu Deus, vão roubar o meu trabalho, e a gente começa com todas essas teorias, né? Mas são teorias que, no fundo, elas até têm algum pouco de fundamento, quando a gente pensa assim, se deveria existir, né, diretrizes para boas práticas na utilização da internet das coisas, na utilização desses sistemas, né? Então, tu diria que seria interessante, seria bom, até para a gente democratizar mais esse uso, ter alguma diretriz de boas práticas em IoT? Com certeza. E isso é um tema que está em alta hoje, essa questão de ética no uso da internet das coisas. Então, a começar pela coleta de dados, esses dispositivos interconectados, eles coletam informações. O tempo todo, né? O tempo todo. Então, a gente tem que ter transparência, tem que dizer para o usuário: olha, tu vai entrar aqui nesse ambiente, tem dispositivos que vão fazer reconhecimento facial, eles sabem onde tu entrou, onde é que tu saiu, teus dados estão sendo coletados. De que forma vão ser coletados os dados?
o que faremos com esses dados, com quem a gente vai compartilhar, por quanto tempo vai ficar armazenado. Tem que ter esse tipo de cuidado. Além da segurança de, não te preocupa, nós vamos criptografar os dados, eles vão ficar armazenados, se algum hacker acessar aqui, não vai conseguir ver que dados são esses. Então, esse tipo de questão, esse tipo de cuidado tem de ter. A questão também de padrão de interoperabilidade. Esses dispositivos se conectam usando algum tipo de padrão de comunicação. E tem que ser um padrão aberto. Tem que ser um protocolo aberto. Não pode ser algo proprietário, só essa empresa detém. Sim, não, entendi. tem que ser algo aberto. Isso já vai facilitar a questão de auditoria, né, desse tipo de sistema. É a questão de responsabilização também. Muito importante. Isso é importante. Então, por exemplo, um fabricante fez um dispositivo e aquele dispositivo está coletando informação, mas eu não sabia. Foi o fabricante que fez aquilo, está coletando algo a mais. Então, tem que responsabilizar o fabricante, tem que responsabilizar a empresa que produz o software daquele dispositivo, a empresa que comprou o sistema todo e que está aplicando. Todos esses têm que ser responsabilizados. Sim, todo mundo. Né? Isso é importantíssimo. A questão de respeito aos direitos humanos. É tentador querer monitorar tudo. Com certeza. E todo mundo. Claro que em uma área vamos supor, acontecer um crime, vamos chamar as câmeras para ver se consegue reconhecer o criminoso. Mas isso é diferente de fazer de reconhecimento em massa. Ah, sim. Então, é muito diferente de a gente andar, tá passeando ali no Parque Una, né? E aí tem alguém com uma câmera sabendo, aqui está o fulano, aqui está o Vladimir, aqui está o Edécio passeando tal, né? Em tal hora. Não, as pessoas têm direito à privacidade. Eu quero andar no Parque Una sem que ninguém saiba que eu estou lá. Né? Mas isso é importante. Essa questão aí, eu acho que a gente tem que pensar nisso. É bem complexo, né? E são muitas questões mesmo, assim, a própria questão, direitos humanos por si só já é super polêmico, aí tu vai colocar mais uma questão de internet das coisas, é difícil. Tu conseguiria enxergar uma forma de como a gente começar a pensar nisso? Eu acho que o caminho é uma integração como eu te falei, da questão de responsabilidade, né? Não adianta só largar a responsabilidade no colo das empresas, mas acho que instituições como empresas de desenvolvimento de software que detêm tecnologia, universidades, governo, acho que tem que ter uma junção. Sim, um trabalho em conjunto. Um trabalho em conjunto para determinar essas diretrizes, essas regras, esses parâmetros todos. Sim. E aí nós vamos ter algo sólido e algo que a gente possa confiar. Então, oremos, né? Oremos. Que isso aconteça. Pensando, né, que teve LGPD, teve todas essas questões, tomara que esse seja também o próximo passo, né? Bom, pensando agora, né, que também deve ser interesse de várias pessoas que estão assistindo, no mercado de trabalho de tecnologia mesmo, né, na mão na massa ali, e na aplicação de fato do IoT na vida das pessoas, quais tu diria que são as tendências desse universo da internet das coisas para os nossos próximos anos, pelo que vem pela frente? Tá. Uma tendência muito grande e eu acho bacana é a questão da Edge Computing, que é a computação de borda. E é interessante isso, porque se a gente olhar para trás, na questão histórica, o processamento era todo local. E nós ansiávamos pelo processamento na nuvem. Né? A gente quer processamento fora. Larga fora o computador é um mal necessário. Eu quero acessar, né, os recursos tecnológicos, mas eu não preciso de um dispositivo. Eu não queria ter que ter o computador. Eu queria poder acessar de qualquer forma. Com televisores, como a gente está fazendo hoje, com smartphone, N dispositivos. Então, a computação está na nuvem, né? Se pensar na questão dos games, né? Já tem vários games que a gente joga sem instalar ele na máquina. Não estou falando de Steam, estou falando de jogar na nuvem mesmo. O jogo está lá no servidor. Eu só estou vendo o resultado da imagem aqui na minha tela. Eu não preciso de um computador super poderoso para jogar aquele game. Ele está sendo processado na nuvem. Claro. Mas a computação de borda, a computação na borda, ela pensa o contrário. Talvez a gente trazer mais inteligência, mais poder de processamento para os dispositivos locais. E aí que entra a questão da internet das coisas. Sim. Esses dispositivos, tendo um maior poder de processamento, maior capacidade de hardware, eles vão conseguir processar informações aqui sem necessidade de mandar isso
né, para fora. Então a gente precisa de especialista que entenda dessa questão de computação de borda. Como é que eu boto inteligência nesse dispositivo? Uma coisa é fazer um site, fazer um sistema que receba a informação do dispositivo e depois devolva e informe para alguém. Agora, eu quero que esse dispositivo tome uma decisão. Eu quero que esse dispositivo tenha uma inteligência. E essa questão da computação de borda está em alta. Tá em alta. É algo que é uma... Que vem aí. Que vem aí, com certeza. A questão do 5G, né? Vai facilitar muito, já está, né? Para alguns já é realidade. Então, esses dispositivos também conectados a 5G. A questão da IoT, que é a internet da indústria, a internet das coisas das indústrias, né? Então, várias empresas estão usando cada vez mais, né? Dispositivos para medição uma indústria da parte de fundição de metal. Então tem que ter dispositivos que fiquem medindo, né, temperatura, pressão. Tal. Sim. E esses dispositivos, obviamente, eles são conectados a sensores e eles são programados. Então a internet das coisas na indústria também está crescendo cada vez mais. Sim. Trago um dado aqui, nós temos, no ano 2000, a população mundial, acho que era de 6 bilhões de humanos no planeta. E nós tínhamos 500 milhões, 500 milhões de dispositivos conectados em 2000. Hoje, a população mundial está em 8 bilhões, se não me engano. 8 bilhões. E nós temos, dependendo da fonte, mas nós temos próximo a 30 bilhões de dispositivos conectados. Nossa Senhora. E a gente vai muito além, com certeza. Fora os que a gente não tem catalogado, né? Então, essa informação, ela tende a subir. Tem vários dispositivos que não estão informados aí nesse cálculo. Questão, botei aqui, né, que eu disse que eu tinha que lembrar de falar, né? Como tu falou na questão da segurança, então a questão da segurança cibernética, isso aí está em alta, né? Com certeza. O profissional que trate disso, que trate de como é que eu vou criptografar essas informações, como é que eu vou manter seguras essas informações, né? Então essa é uma questão em alta também. O pessoal de curso de redes também tem que ficar atento nesse mercado aí. Saúde e bem-estar segue em alta cada vez mais. Monitoramento, né, de saúde, o cuidado pessoal. Né? As pessoas querem monitorar, saber como é que está o seu sono, tal. Então tem vários dispositivos. E quando eu falo disso de mercado de trabalho, não é só para quem vai fabricar o dispositivo. O cara pode ter um dispositivo, ele tem uma pulseira lá que monitora, mas ele quer um aplicativo diferente. Sim. E não aquele que foi fornecido pelo fabricante. Eu quero um aplicativo que conecte com a minha pulseirinha, com o meu relógio, e me dê um tipo de informação, que armazene durante um mês, como é que foi meu sono, tal, traga informação diferente daquela que eu tenho ali. Então, esse tipo de mercado é interessante para quem vai desenvolver aplicações para esses dispositivos que recebam essas informações e trate. Sim, não é só o dispositivo em si, né? São várias outras variáveis ali. Questão da agricultura também de precisão. Tá? Essa é uma área que não para de crescer. Eu me surpreendi que tem um amigo que planta, né, e tal, e aí eu conversando, e ele disse que na parte que já está usando os drones, eu falei, tá, mas tu fica lá pilotando? Não, que já estou com um drone inteligente e tal, e o drone sai sozinho, vai lá e faz um mapeamento, tira fotos. Isso aqui, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Imagina. Então, precisa de alguém que desenvolva sistema para esses caras. Eles estão querendo, estão precisando. E eles têm dinheiro para desenvolver sistema. Claro, com certeza. Então, não é só mais um sisteminha de folha de pagamento, não. Eles querem além disso. Sim. Né? Esse mesmo colega, ele disse, ele não é da área da pecuária, mas mesmo assim, ele tem uns bichinhos lá. E ele estava vendo que ele queria colocar uma inteligência para que o dono descobrisse quando o animal estava morto no campo. Até então, o que ele faz? Ele pega os vídeos e ele e os filhos ficam analisando para saber ali, aquela ovelha ali não está se mexendo. Eles vão lá depois para pegar, mas ele queria que alguém desenvolvesse. Sim. Cara, não dá para fazer alguma coisa que o drone avise, né, ou analise o vídeo, alguém analise o vídeo, um software que faça isso em tempo real e me diga que tem um animal lá, numa situação ruim. Então, é uma área também interessante. É um mercado enorme. É um mercado enorme. A questão da realidade aumentada e realidade virtual, junto com aprendizagem de máquina e IoT.
né? Isso é incrível. A gente vai ter, já temos, mas dá para crescer indústria, comércio, trabalhando com essas questões aí. Então, eu vou numa loja, né, vou usar... Imagina chegar numa imobiliária, até já comentei que tem imobiliária que faz isso, eu não vi aqui em Pelotas, talvez tenha, eu posso estar por fora, mas tu chega na imobiliária, eles te levam para o salão com óculos de realidade virtual, tem a questão da realidade aumentada também, que eles podem usar, eu estou vendo aquele ambiente, mais alguma coisa, e mais os dispositivos de IoT ligados naquela sala, e ele vai andando, e ele vai dizendo, cara, tu está próximo desta área, que ele vai vendo como seria o imóvel que ele vai comprar. Ele vai caminhando, vai dizer assim, ok, realidade virtual faz isso, mas eu tenho dispositivos que estão interagindo comigo ali, e eu posso tocar naqueles dispositivos fisicamente, enquanto eu estou usando essa experiência, eu consigo ter um... Né, eu posso pedir para aumentar e diminuir a temperatura, trocar luzes, né? Mesmo que seja num ambiente virtual, mas eu tenho algumas sensações ainda físicas e é muito interessante esse uso, né? No comércio, na indústria. Então, são áreas que estão bem interessantes. São muitas áreas. E acho que a última que eu cito, mas não menos importante, né? Pelo contrário, é a questão da ética e da responsabilidade social. Então, talvez entre aí até papel de advogado. Né? Na área do direito, alguém que entenda disso para saber até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Consultoria, né? Dizendo, claro, isso tu pode, isso tu não pode fazer. Sim. Então, são áreas interessantes também que acho que isso se encaixaria na questão das diretrizes também, né? Perfeito. Seria mais fácil até para o mercado trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Mais fácil saber até onde eles podem ir. Então assim, o que tu daria, sei lá, de dica para quem quer tá interessado, gostou do tema, disse, quero aprender mais para tentar me inserir no mercado de trabalho. Vou tentar desenvolver o software pro bichinho que está morto lá no meio do campo, vou desenvolver algum outro tipo de sistema para essas pessoas que têm essa demanda. Então, o que tu diria para alunos ou pessoas que são novas no mercado que disseram, vou me dedicar a isso aqui para entrar nesse mercado? Esse é uma área bem interessante e eu acho que um dos caminhos é começar a conhecer um pouco mais sobre eletrônica, sobre esses fundamentos. Tá? Tem muito material na internet, tem muito vídeo, tem muito tutorial, tem material produzido aqui no Brasil, né? Tem youtubers brasileiros maravilhosos produzindo coisas nessa área. Então, acho que um dos caminhos aí tentar se atualizar, ver o que está acontecendo, né? E procurar treinamentos mínimos nessa área. Busque ferramentas como, não citei aqui, né, mas existe hoje, a gente chama de plataforma de desenvolvimento para eletrônica e internet das coisas. Então, nós temos plataformas eletrônicas, que são hardwares, feitos para serem programados para que a gente crie protótipos. Então, é fácil criar um protótipo hoje e depois pensando em transformar isso em nível industrial. Então, tem plataformas como ESP32, ESP32, até o mesmo famoso Arduino, que seria o Fiat Uno dessas plataformas aí, né? Pesquisem sobre isso, procurem sobre isso. Cara, internet das coisas, Arduino, Microbit, ESP32. Uma infinidade de coisas. É uma infinidade. E sem contar com essa questão de também desenvolvimento de skills para Alexa, né? Echo Dot. Tá? Exatamente. Também dá para entrar nessa área aí. Eu acho que show. O caminho é pesquisar por isso. Show de bola. Bom, pessoal, tá acabando o nosso tempo, infelizmente. E essa é uma temática que a gente tem 1 milhão de coisas para conversar ainda sobre. Mas vocês, né, têm proximidade com o professor, então conversem com ele também bastante sobre isso. Queria agradecer ao professor Vladimir por topar conversar com a gente hoje sobre isso. Pena que temos pouco tempo, poderemos conversar sobre muitas outras coisas também. Mas espero reencontrar o senhor por aqui nos corredores do Senac também. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra muito grande. Eu fiquei muito feliz, né, de ter recebido esse convite. Eu sou fã da empresa de vocês. Eu tenho muitos amigos. Eu não vou citar o nome de todos, porque se eu não falar o nome de algum, nossa. Né? Então, tenho muitos amigos na Atlas, né, uma empresa que eu admiro, sigo vocês e tal. Agradeço o convite. Agradeço também a oportunidade aqui da casa, da Faculdade Senac, né, por estar aqui. Né, e dou os parabéns para vocês pela iniciativa de fazer esse evento aqui. Que venham outros, tá, e
sempre que precisarem, podem contar comigo. Eu tô Show. aqui. Se Deus quiser, vai ser o primeiro de muitos. E para todo mundo que está nos assistindo no AtlasCast, também não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com os seus amiguinhos que querem saber mais sobre a internet das coisas e de seguir a Atlas nas redes sociais também. Vamos juntos!